Olá, amados de Deus, que alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho, as boas notícias, o Evangelho da graça de Deus, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que por meio da sua graça, Ele pode habitar em nós. Vão aparecer aí os links na sua tela, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser o nosso aliado. Nós precisamos da sua ajuda, contamos com a sua participação, com a sua colaboração, para que esse programa se mantenha. Contamos com as suas orações, nós temos lutas, e divulgue para que o maior número de pessoas possa conhecer o Evangelho da suficiente graça de Cristo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o prisma com a lupa na mão. O apóstolo Paulo fala de uma turma que ele designa como inimigos da cruz de Cristo. Ele diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 18. É uma espécie de choro realmente. Os inimigos da cruz de Cristo. Veja que o grupo é grande e vive dentro da igreja e é gente insinuante. Uma vez que muitas vezes ele advertiu aos irmãos, mas estes continuavam infiltrados, confundindo os incautos, os ingênuos, aqueles que não têm uma perspicácia para perceber o tipo ardiloso que é este grupo. A palavra do apóstolo Paulo, ele diz: muitos andam entre nós. Muitos, não são poucos. Eles andam entre nós. E ele diz: repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo vê 4 características marcantes destes bichos de goiaba. Você sabe que o bicho da goiaba, ele entra lá na goiaba e ele começa a deteriorar o tecido da goiaba. O destino deles é a perdição. Ele diz isso no versículo 19 do capítulo 3. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aqui você vai encontrar essas 4 características: o destino, a glória, a preocupação deles são as coisas terrenas. Esses bichos são encardidos. O destino é a perdição. O Deus é o ventre.
a glória e a infâmia, e só se interessam do que é terreno. Destino, para onde eles estão indo? Para a perdição. Qual é o Deus deles? O estômago. Qual é a glória deles? É a infâmia. E qual é o interesse deles? Aquilo que é terreno, que é temporal. Eles estão na igreja, mas a finalidade deles é o caos, a confusão. É ver o navio afundar, que é o que significa a palavra grega para perdição. É algo que vai gerar o afundamento do navio. Não estão preocupados com a edificação, e sim com a perdição das vidas. Estes são semeadores de contendas e mestres em implantar heresias para levar vantagens. Você vai perceber que eles estão ali na igreja querendo se nutrir daquelas pessoas que são mais ingênuas. Sua preferência é o humanismo, por onde implantam os partidos para gerar divisões e, consequentemente, a catástrofe. Hoje nós vemos muito disto no seio das igrejas. Pessoas que estão ali só para produzir contendas. Em seguida, ele diagnosticou a divindade deles como as entranhas, o estômago, as vísceras. Vivem dos seus intestinos viscerais, negociando a palavra de Deus, que acaba sendo temperada por salários e preocupadas com propinas. São exploradores e não realmente pregadores ou pastores. Estão preocupados com os resultados financeiros. Mas, como disse Roger Stranger, aquele que serve a Deus por dinheiro, servirá o diabo por salário melhor. No reino de Deus, você precisa de dinheiro para você poder mover as coisas, mas você não serve a Deus por dinheiro, porque senão ele se torna um patrão, um senhor, um dominador, um dono da sua própria pregação ou da sua vida. Este Deus intestinal nunca gera fé, gera apenas fezes. É horroroso ver essa gente infestando os vírus malignos dos negócios no corpo de Cristo. É por isso que nós precisamos de lupa para avaliar, examinar as coisas, para ver se realmente são coisas evidentemente espirituais ou se são puramente terrenas. Esse Deus minúsculo tem uma fome maiúscula de vanglória. Ele é nanico, mas é um gigante em autopromoção. Ele é muito pequenininho, é um pigmeu, mas ele é grande. Ele é corpulento nos seus desejos de ser reconhecidos, de serem reconhecidos. Esse deusinho viscerotônico, faminto de vanglória, é a causa das guerras intestinais nas entranhas do povo de Deus. Tem muita gente sofrendo por aí, por causa destes promotores
dos seus próprios ministérios. O ministério não é do Senhor, é um ministério particular, que eles acabam se tornando donos de um sistema. A terceira marca desse populacho é a glória. Não a glória de Deus, mas a sua própria glória, a sua vanglória. O destino é a perdição, o Deus é o ventre, a glória é a sua própria glória. Estão preocupados na sua titulação, e neste caso é pura infâmia. Ou seja, o investimento em nossa própria imagem é idolatria e adultério espiritual. Nós não podemos nos autopromover. Dentro da Igreja de Cristo Jesus, a promoção é apenas dele. Nós temos que investir na pregação do Evangelho, na proclamação da mensagem libertadora, a mensagem da cruz, onde o Senhor se doou em favor de uma humanidade caída, para nos libertar dos tiranos que nos dominam. E o maior tirano é o próprio ego, com a sua soberba. Nós precisamos dessa libertação realmente. Todo aquele que se põe ou que põe holofotes nos seus feitos acaba por macular a graça de Deus. Pois se for pela graça, não há honra nem mérito. Se foi Deus quem realizou, nós não temos nenhuma glória nesse assunto. Nós precisamos ganhar essa dimensão, que toda a glória pertence ao Senhor. Essa tropa maligna infiltrada na igreja tem um projeto pessoal de fazer adeptos e construir seus sonhos idealizados. Eu estava falando que há um estilo de autopromoção muito forte. E Paulo viu que os seus investimentos são só terrenos. Eles só se aplicam abaixo do céu, num lugar sujeito ao fogo. Porque aquilo que a gente constrói aqui vai para o fogo. Nós precisamos investir em algo eterno, que é a salvação das pessoas. Jesus contou uma parábola, contou um fato de um homem que disse: olha, eu estou abastado, eu tenho de tudo. E Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E o Senhor mostra que mais vale ganhar uma alma do que o mundo inteiro, porque esta é eterna. Richard Sibbes, ele percebeu que todas as coisas terrenas são como água salgada, fazem aumentar a sede, mas não satisfazem. Quanto mais você bebe, mais vontade você tem de beber e não há uma satisfação. É triste ver alguém construir algo para o inferno em seu benefício, pois as riquezas terrenas, elas estão cheias de pobreza, gritava Santo Agostinho. As riquezas terrenas estão cheias de pobreza. Nós precisamos aprender a investir em algo eterno. Não foi sem razão o choro do apóstolo Paulo. A igreja tem sofrido em toda a sua via histórica com essa gentalha embusteira, vestida de ovelha, mas por dentro é lobo voraz. Está consumindo. E se alguém me enganar a primeira vez, diz o provérbio árabe, a culpa é minha. Sou eu o responsável. Eu preciso avaliar as coisas com nitidez.
A preocupação deste bando não é o reino de Deus, mas o seu currículo. Não é a boa nova do Evangelho de Cristo, ainda que pareça ser, mas o seu bem-estar pessoal. São os seus relacionamentos. É a sua postura perante a plateia, não a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. As lágrimas do apóstolo Paulo têm se misturado com o pranto de muitos na trajetória da igreja, vendo o mesmo modelo se repetir e aqui e acolá surgir aquelas divisões estúpidas por causa de interesses escusos. Para Saibes, um homem pode ser um falso profeta e ainda assim falar a verdade, mas não passa de um falso profeta. Ele fala a verdade, mas ele é um falso profeta. E nós queríamos dizer, meus amados, abram os olhos, cuidado comigo e com qualquer um dentre nós. Vocês não podem julgar uma pessoa fora do parâmetro de Deus para não ser enganados. Vocês têm que julgar segundo o parâmetro de Deus. O pregador americano Vance Havner, ele diz que Satanás, ele não está lutando contra as igrejas, mas ele está tornando-se membro delas. Ele causa mais dano semeando joio do que arrancando o trigo. Ele realiza mais por imitação do que por oposição direta. É um cuidado todo especial com a imitação. Eu preciso verificar a autenticidade. Há muito joio na igreja. Ele se parece com o trigo, mas não tem grão. É xoxo, é vazio, não tem a vida de Cristo. Ele não experimentou a sua morte no Calvário e ele não ganhou a sua vida na ressurreição. É apenas uma cultura religiosa que está por ali. Esse joio pode até ter obras, mas ele não tem frutos. Nós precisamos saber a diferença entre obras de justiça e boas obras. As boas obras foram preparadas para que nós andássemos nelas, foram preparadas por Deus. As obras de justiça própria são feitas por nós, para nós nos tornarmos reconhecidos. Uma pessoa infrutífera não é um cristão que falhou, mas um falso cristão. Em outras palavras, de fato, nunca foi cristão. Ele pode ter obras de justiça, mas não tem frutos. Os frutos são consequência da vida. As obras podem ser mecânicas. Algo apenas feito de modo por uma máquina. Andrew Murray, um pregador africano, ele perguntou: você já notou a diferença existente na vida entre obra e fruto? Uma máquina pode realizar sua obra, mas só a vida produz fruto. Às vezes a gente vê umas árvores de Natal cheias de frutos falsos, né? Coloca lá umas frutas, umas maçãs, umas peiras, uns enfeites, mas aquilo ali é só aparência, não tem, porque o fruto é produto da vida, vem da vida. Precisamos de uma lupa na mão para ver certas diferenças em todos que dizem cristãos
mas não são cristãos de verdade. Se dizem cristãos, mas não vivem como cristãos. E nós precisamos examinar isso. Isso não é examinar a vida dele, mas os frutos, porque a Bíblia diz assim, pelos frutos os conhecereis. Pode, porventura, uma árvore boa dar um fruto ruim? Porventura, um pé de laranja vai dar um jiló? Essas coisas têm que ser examinadas. Há um provérbio, já falei aqui, esse provérbio árabe, que eu quero repetir. Se alguém me engana a primeira vez, a culpa é minha. Eu preciso ser bem atento com as coisas espirituais. Uma das características dos falsos profetas e falsos pregadores tem sido sempre pregar o que o povo quer ouvir. Não aquilo que é a verdade de Deus, mas aquilo que agrada ao povo. E ele se enche aquela plateia. Mas se você quer uma vida autêntica, busque conhecer verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Um ministro que serve a si mesmo é um espetáculo, é um dos espetáculos mais repugnantes do mundo. Seja ele quem for, seja o Papa, seja o bispo, seja o pastor, seja o diácono, seja o presbítero, seja quem for. Se ele está servindo a si próprio, ele realiza um espetáculo repugnante. Algo que nós não deveríamos nem considerar. Eu gosto deste pensamento do cardeal John Henry Newman. Ele era anglicano e depois ele se tornou católico. E ele tem uma fala bem interessante. Ele diz que o falso pregador é alguém que precisa dizer algo. O verdadeiro pregador é alguém que tem algo a dizer. O falso pregador é alguém que precisa dizer algo. Mas o verdadeiro pregador é alguém que tem algo a dizer. E esse algo a dizer é segundo a palavra de Deus. Dizer da parte do Senhor. Assim, nenhum homem deve estar em um púlpito cristão se tiver mais os homens, se tiver os homens como objeto do seu temor e não a Deus. Nós precisamos olhar diante de Deus. Todo cuidado é pouco na questão da avaliação de pregadores da igreja. Há muitos que estão na igreja, mas eles não estão em Cristo Jesus. Os homens podem estar correndo para a perdição com o nome de Jesus nos lábios. Por isso você e eu não podemos ser enganados por ninguém e, no meu caso, eu não posso estar enganando as pessoas. Eu tenho que ser o máximo verdadeiro possível, falando do Evangelho de Jesus Cristo. Eu volto a repetir, se alguém lhe enganar a primeira vez, a culpa é sua. Portanto, pegue a sua lupa, examine com cada pessoa à luz da palavra de Deus e do caráter de Cristo. Seja quem for, e nós estaremos sendo capazes de verificar se esta pessoa pode estar dentro do rebanho do Senhor. Esta foi um pedido de alguém que me falou falar sobre esse tema. E aqui está. Tenha cuidado, porque se alguém lhe enganar e me enganar, a culpa é minha. Que Deus nos mantenha com os olhos vigilantes. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro de coração para coração.